Bem, olá a todos. Meu nome é André Luiz Liberato Barbosa. Sou aluno de mestrado do programa de pós-graduação em Biodiversidade e Biologia Evolutiva da UFRJ. Sou orientado pelo Dr. William Correa Tavares e co-orientado pela doutora Vila Maria Pessoa. E hoje estou aqui no Simpósio Fluminense de Zoologia de 2021 para apresentar meu projeto de mestrado, intitulado Fatores Ecológicos Históricos na Evolução dos Pelos Dorsais nas Espécies do gênero Trinomius, Rodente Equinidia. Bem, o gênero Trinomes Thomas 1921 possui até o presente momento 10 espécies descritas. Todas as espécies são endêmicas na região leste do Brasil. Esses roedores são animais de pequeno porte e são caracterizados pelos seus pelos aristiformes. Esses pelos são muito semelhantes a espinhos, e até por isso esses animais são popularmente chamados ratos de espinhos. Como podemos ver nessa imagem, é um pelo aristiforme de um trinomes, com uma escala de 5 milímetros. João Muji, em 1948, destacou que as espécies de trinomes possuem pelos diferentes entre si. Bem, o gênero habita regiões de Mata Atlântica, Caatinga e Cerrado, biomas que apresentam vegetações distintas e climas bem distintos, com Cerrado e Caatinga apresentando climas secos e áridos, enquanto Mata Atlântica apresentando climas tropicais. Além disso, das 10 espécies de trinomes, 8 espécies apresentam distribuição vegetacional e climática bem restritas. No entanto, duas espécies, Trinomes albispinos e Trinomes setosos, além de serem duas espécies politípicas, são as duas espécies com a maior distribuição dentro do gênero. Baseado nessas informações, nós levantamos algumas hipóteses que poderiam explicar a variação na estrutura dos pelos aristiformes em trinomes. Uma primeira hipótese é que a variação interespecífica na morfologia do pelo reflete história evolutiva compartilhada entre as espécies. Uma segunda hipótese é que a diferença interespecífica na estrutura dos pelos seja também associada às diferentes condições climáticas. E uma terceira hipótese, que entre as populações de trinomes albispinos e trinomes setosos, duas espécies politípicas e com a maior distribuição dentro do gênero, haja variação geográfica na estrutura do pelo, relacionada às diferenças nas variáveis climáticas regionais. Materiais e métodos. Bem, para testar essa hipótese, coletamos um pelo aristiforme meio dorsal por espécime, com até no máximo 15 espécimes por localidades distintas. Infelizmente, devido à pandemia, não tivemos acesso a outras coleções. No entanto, felizmente, no Museu Nacional da UFRJ, tivemos acesso às 10 espécies de trinomes e um N relativamente bem alto, com a nossa N sendo até o presente momento de 137, sendo que 114 são de trinomes albispinos. E esses 114 espécimes de trinomes albispinos foram coletados de 16 localidades distintas, com o nosso N para trinomes albispinos de localidade sendo 16. Resultados. Bem, ao lado esquerdo nós temos uma filogenia de trinomes com as 10 espécies. Do lado direito nós temos um biplot que mostra comprimento e largura, sendo o eixo X nos mostrando o comprimento dos pelos aristiformes e o eixo Y nos mostrando a largura máxima dos pelos aristiformes. Esse biplot foi feito utilizando 27 espécimes distribuídos entre as 10 espécies de trinomes. Bem, as espécies irmãs Trinomes paratus e Trinomes elíase possuem os mais largos pelos aristiformes dentro de trinomes. Porém, diferem em relação à largura e diferem um pouco em relação ao seu comprimento. As espécies irmãs Trinomes hierne, Trinomes mediatus, Trinomes musni e Trinomes graciosos e Trinomes ionenagi apresentam similar largura dos pelos aristiformes, diferindo um pouco em relação ao seu comprimento. As espécies Trinomes albispinos, Trinomes mirapitanga e Trinomes setosos apresentam similar largura dos pelos aristiformes. No entanto, diferem relativamente em seu comprimento. Vale ressaltar que trinomes albispinos, como podemos ver, apresentam maior comprimento dentro do gênero Trinomes, dos seus pelos aristiformes. Além disso, também testamos a presença de sinal filogenético em trinomes, em relação aos seus pelos. Bem, utilizando o método K de Blomberg, vimos que existe sinal filogenético para a largura e para comprimento dos pelos aristiformes. No entanto, esse sinal filogenético é mais forte em relação ao comprimento dos pelos aristiformes do que na largura, como podemos ver pelo valor de K. Além disso, também analisamos o comprimento
e a largura dos pelos aristiformes por localidade, dentro de trinômios obispinos. Então aqui já é a variação intraespecífica em trinômios obispinos. Então, o que podemos ver aqui? As localidades de Fazenda Cruzeiro Cristinápolis, no Sergipe, e Serrinha, da Bahia, apresentam as menores médias de comprimento em relação a trinômios. Enquanto que as localidades de Jabaquara, na Bahia, e Vitória da Conquista, também da Bahia, apresentam as maiores médias de comprimento dos pelos aristiformes dentro de trinômios. Também fizemos isso para a largura, onde que a localidade Morro do Chapéu, na Bahia, apresenta a menor média de largura dos pelos aristiformes, enquanto que Fazenda Cruzeiro Cristinápolis, no Sergipe, apresenta a maior média dos pelos aristiformes em relação à largura. Bem, aqui nós também testamos a relação entre longitude e comprimento dos pelos aristiformes. E o que achamos foi bem interessante. Como podemos ver, quanto mais ao sul os indivíduos foram coletados, esses pelos foram analisados, podemos ver que o pelo fica maior conforme se aproxima do sul, ou seja, conforme se distancia da linha do Equador. Isso é interessante de se ver, pois a relação entre comprimento dos pelos e clima é bem estudada em mamíferos que habitam regiões de climas temperados e polares, sendo essa relação pouco vista e pouco estudada em mamíferos tropicais, principalmente também em pequenos mamíferos. Então, o nosso trabalho está mostrando o resultado que pouco é visto, pouco é estudado até o presente momento, que existe também a mesma relação que ocorre com mamíferos que habitam regiões de climas temperados e polares, também possa ocorrer em mamíferos de regiões tropicais. Bem, conclusão. Nós vimos que existe uma correlação entre o comprimento e a largura dos pelos aristiformes entre nomes, e também que existe um forte sinal filogenético no grupo, sendo esse mais acentuado no comprimento dos seus pelos aristiformes do que na largura. Também que existe a variação intraespecífica na média do comprimento e a largura dos pelos aristiformes ao longo da distribuição de trinômios, obispinos, no caso. Então, em relação à variação intraespecífica, vimos que a média difere bastante, né, em relação de outras localidades. E também vimos que existe correlação entre o comprimento dos pelos aristiformes e a longitude, sendo os indivíduos que apresentam um pelo aristiforme mais comprido se encontrando na distribuição mais ao sul, ou seja, estados de Minas Gerais. Bem, gostaria de agradecer a todos pela atenção, desejo a todos um ótimo simpósio. Muito obrigado.